Polícia Federal investiga possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. E você vai ver também. Golpe do falso advogado tem mais de 14 mil denúncias no país. E ainda, as belezas naturais reservadas no extremo sul da Bahia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, dia 17 de fevereiro de 2026. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado aqui no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta primeira edição. A Polícia Federal investiga hoje os possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. A ação cumpre 4 mandados de busca e apreensão em 3 estados. Os mandados são cumpridos por determinação da Suprema Corte e representação da Procuradoria-Geral da República nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ação para investigação quebra as irregulares de sigilo de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. Em nota, a Receita Federal informou que, além dos procedimentos no âmbito do inquérito, com base em informações prestadas pela própria Receita Federal do Brasil, há prévio procedimento investigatório em parceria com a autoridade policial e os resultados devem ser divulgados oportunamente. Segundo o comunicado, a auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, está em andamento, sendo que desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator no STF. O pedido para a aplicação das medidas foi feito pela Procuradoria-Geral da República, no âmbito do inquérito das fake news e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo Supremo. Na época, a investigação tinha como alvo notícias fraudulentas e ameaças virtuais à corte, ministros e familiares. E olha, muita atenção agora, porque o golpe do falso advogado tem mais de 14 mil denúncias no país. A fraude usa inteligência artificial para acessar dados de processos reais, para enganar cidadãos e pedir transferências, de causas supostamente ganhas. O golpe do falso advogado tem se aprimorado com a ajuda da inteligência artificial. Os criminosos se passam por representantes jurídicos e enviam mensagens urgentes pedindo transferências via Pix ou boletos para a suposta liberação de valores de causas ganhas. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, a ação já acumula mais de 14 mil denúncias desde o ano passado em mais de 21 estados e no Distrito Federal. Só o estado de São Paulo foram feitas mais de 4.300 denúncias. No Distrito Federal, a Polícia Civil deflagrou uma operação policial com o objetivo de romper 2 organizações criminosas distintas dedicadas à prática do golpe. As investigações tiveram início em julho do ano passado, quando 2 moradores de Taguatinga transferiram 30 mil e 50 mil reais para os autores. A Associação de Advogados de São Paulo explica que o principal sinal de alerta é a urgência injustificada, normalmente acompanhada da ameaça de perda de um direito ou do bloqueio de valores se o pagamento não for feito imediatamente. O golpe do falso advogado configura como crime de estelionato, podendo envolver também falsidade ideológica e uso indevido da identidade profissional. A melhor forma de prevenção cabe aos advogados, deixando claro no contrato advocatício os meios de comunicação, os meios de contato do escritório para o cliente, detalhando os números de telefone, e-mail, aplicativo e redes sociais utilizados pelo escritório. E uma das formas de ter certeza de que aquela mensagem é real é pesquisando o nome do advogado na plataforma Confirma ADV, onde é possível verificar a autenticidade da inscrição do advogado. O Tribunal Superior Eleitoral avalia multar em R$30 mil por fake news com inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. A Corte prevê elaborar regras para o uso da ferramenta e ainda mobilizar uma força-tarefa de peritos para analisar os conteúdos manipulados.
O aprimoramento da vigilância sobre o uso da inteligência artificial para postar fake news é uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições deste ano. A comunicação antiética assusta, já que pode influenciar na decisão dos cidadãos sem ter a chance de entender que pode se tratar de uma informação falsa. Existe ainda o risco de vídeos falsos viralizarem sem tempo para serem desmentidos. O TSE deve obrigar os conteúdos a serem identificados quando tiver inteligência artificial. Até o dia 5 de março, a Justiça Eleitoral deve definir as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. A Corte recebeu sugestões de especialistas e da Procuradoria-Geral Eleitoral sobre o tema e deve aprovar uma resolução com normas que vão sinalizar a atuação de toda a Justiça Eleitoral. A disseminação de vídeos manipulados, a criação de imagens falsas de candidatos e o uso de óculos inteligentes na cabine de votação estão entre as preocupações analisadas pelo Tribunal Eleitoral. Em 2024, o tribunal criou uma regulamentação sobre IA ao proibir os chamados deepfakes e restringir o uso de robôs no contato com o eleitor. Agora o tribunal deve ampliar o detalhamento das restrições ao uso de inteligência artificial. Uma das propostas analisadas é de obrigar a rotulagem de material gerado por inteligência artificial, a fim de não confundir o eleitor e exigir a transparência das plataformas. A Procuradoria quer a imposição de multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 no caso de publicação de conteúdo manipulado com fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. E um motorista do ônibus que tombou e deixou 6 mortos e 48 feridos foi indiciado hoje. Nós demos essa notícia ontem falando sobre o acidente. O caso é investigado pela Delegacia Seccional de Marília e foi registrado como homicídio e lesão corporal. O condutor está internado em estado grave sob escolta policial. Já o outro motorista, que estava no momento de descanso, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A Polícia Civil já identificou a empresa responsável pelo transporte, que também será alvo de investigação. O trabalho agora se concentra na identificação de todas as vítimas e também na perícia do veículo apreendido. E agora a gente vai com destaque internacional, porque na véspera de uma nova rodada de negociações indiretas com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear, o Irã iniciou manobras militares no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Teherã afirma que os exercícios visam preparar a Guarda Revolucionária para potenciais ameaças, enquanto os Estados Unidos reforçam sua presença naval no Golfo. O Irã anunciou o início de manobras militares no estratégico Estreito de Hormuz. Segundo a televisão estatal, os exercícios têm como objetivo preparar a Guarda Revolucionária diante de potenciais ameaças em questões de segurança militares. Recentemente, os Estados Unidos posicionaram no Golfo uma imponente força naval e já determinaram a mobilização de um segundo porta-aviões, o mesmo utilizado em uma operação na Venezuela em 3 de janeiro. O Irã ameaçou várias vezes bloquear o Estreito de Hormuz, por onde transita cerca de 20% da produção mundial de petróleo. As manobras ocorrem na véspera da segunda rodada de negociações indiretas com Washington, com a mediação de Omã sobre seu programa nuclear. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, já chegou a Genebra e se reuniu com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. O porta-voz da chancelaria iraniana, citado pela agência oficial de notícias IRNA, afirmou que a posição dos Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherã se tornou mais realista. Como na reunião realizada no início do mês, a delegação americana voltará a ser liderada pelo enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e pelo genro do republicano, Jared Kushner. E agora a gente vai para a Argentina, porque a principal central sindical do país convocou uma greve geral no dia em que a Câmara dos Deputados debateu a reforma trabalhista do governo federal de Milei. O projeto já foi aprovado pelo Senado. O projeto, que pode ser debatido pelos deputados esta semana ou na próxima, reduz as indenizações por demissão, estende a jornada de trabalho para 12 horas e limita o direito à greve, entre outras medidas. A confederação, que representa os trabalhadores do transporte, anunciou que apoia a convocação de greve, que promete paralisar o transporte terrestre, aéreo e fluvial de passageiros.
Os sindicatos filiados à Confederação Geral do Trabalho consideram as mudanças na legislação trabalhista regressivas e inconstitucionais e prometem contestar a reforma na Justiça caso a lei seja aprovada. O governo afirma que as mudanças ajudarão a reduzir o emprego informal, que afeta mais de 40% do mercado de trabalho. Ainda segundo o governo, a reforma ajuda na criação de empregos, ao reduzir a carga tributária sobre os empresários. E veja a seguir as belezas naturais reservadas no extremo sul da Bahia. E agora vamos dar uma olhada na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. 29 graus neste momento. Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com o Redação Hit agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. Em média, 8 pets são roubados por dia de suas casas no Brasil. Para combater esse crime, um projeto de lei prevê punição mais severa. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2022, mais de 8.200 cachorros foram roubados no Brasil. Segundo o levantamento da plataforma Hello Safe, no país, 8 cães são levados por dia de suas casas. Os responsáveis pelo estudo destacam a possibilidade de subnotificação e, com isso, o número pode ser consideravelmente maior, uma vez que muitos donos acreditam que o animal tem apenas fugido de casa e não consideram que pode ter sido levado por ladrões. Nessa modalidade de crime, os preços dos pets roubados podem variar entre R$ 500 e R$ 4.500. A pesquisa revela ainda que a raça Shih Tzu é a mais cobiçada pelos infratores. Pitbull, Spitz alemão, Pug e Pinscher aparecem em seguida. Dos mais de 8.000 roubos de cães em quase 2 anos, 1.350 aconteceram em São Paulo, estado que lidera o ranking desse tipo de delito. Em sequência, estão Santa Catarina com 1.130, Rio Grande do Sul com 722 e Paraná com 684. Já está na Câmara dos Deputados um projeto de lei que endurece as penas aplicadas a quem cometer crimes patrimoniais com animais como alvos. A proposta aumenta a punição nos casos de furto, roubo e extorsão quando envolverem animais domésticos ou de criadores rurais. Na prática, o impacto emocional de crimes dessa natureza costuma ser maior do que o causado por objetos comuns, já que, na maioria das vezes, o bicho é considerado um amado membro da família. O temporal que atingiu São Paulo nesta segunda causou prejuízos em algumas regiões e deixou moradores sem energia elétrica. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a região metropolitana. A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde de segunda-feira causou alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e deixou cerca de 90.000 imóveis sem energia elétrica. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para chuva intensa e raios, com possibilidade de ventos fortes e granizo. Segundo o órgão, a chuva provocou cerca de 26 chamados para quedas de árvores e 3 para enchentes. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou ainda que por volta das 6 da tarde haviam pessoas ilhadas na região central de Guarulhos, em um posto de gasolina. Carros ficaram submersos e caminhões ameaçados pelas águas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate dos motoristas presos nos veículos. Um carro quase caiu em um córrego devido à força da água. Os bombeiros conseguiram retirar uma mulher e outros pedidos de socorro surgiram na região. Cerca de 90.000 imóveis sem energia elétrica em São Paulo. Na capital, as áreas mais afetadas pela falta de energia foram a zona norte da capital e os municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. De acordo com a concessionária Enel, o número se refere ao pico de ocorrências registrado no mapa da empresa e representa que aproximadamente
0,79% das unidades consumidoras atendidas na Grande São Paulo, incluindo a capital, estavam sem fornecimento de energia. Nesta manhã, o mapa da companhia indicava 3.500 clientes ainda sem luz. A Enel orienta os clientes a priorizarem os canais oficiais da empresa para agilizar o atendimento em caso de transtornos. Morreu aos 84 anos o reverendo Jesse Jackson, um dos maiores ícones da luta pelos direitos civis no mundo. A confirmação veio nesta terça-feira por meio de um comunicado oficial da família. Jackson foi um pastor criado no sul segregado dos Estados Unidos e próximo de Martin Luther King Jr. Em vida, ele concorreu 2 vezes à indicação presidencial democrata. Além das urnas, Jackson brilhou na diplomacia internacional, libertando reféns e mediando conflitos em missões humanitárias globais. Agora a gente muda de assunto porque o estado da Bahia encanta pelo seu povo acolhedor, as belezas naturais e a culinária de sabor único. A cidade de Caravelas, no extremo sul do estado, representa uma parte das maravilhas baianas. Hoje nós desembarcamos em Caravelas, um dos municípios mais antigos do Brasil, localizado aqui no extremo sul baiano. Logo ao chegar no município, esta receptividade, um ambiente acolhedor, aconchegante para toda a família. Aqui em Caravelas parece que o tempo caminha devagar e a natureza ainda dita o ritmo da vida. É aqui que você encontra o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Mas não é só isso. Diversas outras atratividades você pode encontrar aqui. Fundada no século XVI, Caravelas guarda marcas profundas da história brasileira. Suas ruas estreitas e construções coloniais revelam a importância que o município teve no período do ciclo do pau-brasil e da navegação costeira. Caravelas foi um ponto estratégico para a coroa portuguesa. Daqui saíam expedições, chegavam mercadorias e se formou uma das primeiras comunidades do litoral sul baiano. Na natureza, Caravelas revela seu maior espetáculo. Daqui partem embarcações que levam turistas ao arquipélago de Abrolhos, berço de biodiversidade marinha e um dos principais pontos de observação de baleia jubarte no Brasil. Entre julho e novembro, as baleias chegam para acasalar e amamentar seus filhotes. É uma experiência inesquecível para quem visita. Atraído por essas belezas, Mitchell migrou do sul do país para cá, onde já reside há 15 anos e aqui recepciona turistas de todo o mundo. É um lugar realmente encantador, é uma beleza muito simples, uma natureza abundante, de pessoas honestas, acolhedoras. Aqui na Barra mesmo, na Praia do Graçá, onde nós estamos, é uma vila de pescadores, com comunidades locais com tradições muito fortes. A gente respeita e acha muito bonito, participa. Enfim, Caravelas tem uns encantos que só você bebendo a água e voltando para cá que você vai entender. Para garantir a manutenção de tão belas paisagens, o ICMBio desempenha importante papel e não é necessário navegar tantas léguas para aproveitar a natureza. No espaço do visitante, os turistas têm contato com a fauna, a flora, as belezas desta terra, mesmo sem ir ao alto mar, sendo conscientizados sobre a necessidade de preservar. Além da réplica de baleia jubarte, que é um dos grandes atrativos aqui, né? Então a gente tem uma sala de exposição que conta, né, o contexto histórico, regional aqui, onde estão inseridas 2 unidades de conservação. Então tenta também trazer assim a conexão com a cultura da região, com essa natureza, né, que a gente tem verdadeiros paraísos ecológicos, e também sensibilizar as pessoas que visitam aqui para a importância, né, tanto social como ambiental das nossas áreas, né? Então a gente está aqui em frente
a reserva extrativista, né, de Caçurubá. Então, do centro de visitante, você olha para o outro lado do rio, já está vendo a reserva extrativista. Além de Abrolhos, o município abriga extensos manguezais, praias preservadas e comunidades tradicionais que vivem da pesca e do turismo sustentável. Além de tudo, a gente está num lugar, né, a Praia do Quitongo. É uma praia tradicional da comunidade que também é possível usufruir, né? Então é um espaço conectado. A gente também tem uma trilha, né, aqui no centro de visitantes, que é a trilha aqui, né, do Marobá, que fica aqui no Quitongo também, uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro, então bem tranquilo, né? Só que ela passa por uma restinga, né, uma floresta bem linda, então você consegue também entender esse ambiente que é tão importante, né, entender sobre a cultura, né, aqui tem caranguejo, manguezal, tipo de manguezal, então aqui nesse espaço a gente tem uma diversidade de experiência. Entre o passado preservado e o futuro que se constrói dia a dia, Caravelas segue encantando quem chega, seja pela história, pela cultura ou pela natureza exuberante. Um pedaço da Bahia onde o Brasil começou. A história jamais pode ser esquecida. Ela se perpetua por meio de projetos como Baleia Jubarte. Nós somos a cidade histórica que foi construída basicamente à base de óleo de baleia, né? As pessoas caçavam baleia, a economia da região girava em torno da baleia e isso acabou ficando esquecido. Então é importante a história e o resgate das baleias porque, em especial, a gente está melhorando, está construindo um novo processo onde as pessoas estão, inclusive, ganhando recurso, né, através da preservação, da conservação das baleias que estão no cenário nacional. Quem visita o centro da cidade tem acesso ao espaço Baleia Jubarte. Camila é uma das responsáveis pela recepção. No projeto eu costumo apresentar um pouco sobre as baleias jubartes, que é o principal intuito, e a gente também explica sobre abrolhos um pouco e também sobre alguns golfinhos, enfim, sobre os cetáceos que tem aqui. A tradição pulsa forte. Festas religiosas, grupos culturais e o artesanato em madeira e fibra mantêm viva a identidade caravelense. No espaço Baleia Jubarte é possível encontrar um pouco dessa rica cultura. Cerca de 19 artesãos expõem suas obras. A maior procura aqui é imãs, chaveiros, canecas personalizadas, blusas e os demais artesanatos, né? Que é tudo produzido aqui, tudo material caravelense. Que município lindo, vale a pena conhecer. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto ao vivo. Te espero.